A terapia japonesa EHT oferece uma visão única sobre saúde e bem-estar. Enquanto a ciência se concentra principalmente no aspecto físico, essa abordagem reconhece a ligação entre o corpo e o espírito, explorando dimensões que vão além do que a ciência convencional explora. Num mundo onde a ciência é muitas vezes considerada o padrão, a terapia japonesa EHT explora algo mais profundo e menos tangível, o domínio da energia vital e do espírito. Enquanto a ciência lida com o visível, a EHT abraça o invisível, elementos essenciais da experiência humana. O tratamento convencional geralmente trata os sintomas físicos com medicamentos e procedimentos. No entanto, a EHT propõe que abordar as raízes mais profundas, que vão além do físico, é fundamental para alcançar um bem-estar genuíno. Essa abordagem não apenas visa aliviar sintomas, mas também harmonizar mente e corpo. Ao considerar a influência do espírito na saúde, a EHT não busca apenas tratar sintomas, mas também equilibrar a relação entre o físico e o espiritual. Através de práticas que estimulam a energia vital e restauram o equilíbrio energético, a terapia busca uma abordagem holística que atinja todos os aspectos do ser humano. No âmago da experiência humana reside a intrincada interação entre o espírito e a matéria. O espírito é a essência primordial, enquanto a matéria assume um papel secundário. Esta lei universal permeia a nossa existência. Quando mergulhamos nas complexidades das doenças, uma dinâmica peculiar emerge. As toxinas presentes no corpo físico ecoam no domínio espiritual, transformando-se em manchas escuras. Esse é o ponto de partida do processo de purificação, onde essas manchas começam a desvanecer. No entanto, elas não permanecem somente no plano espiritual. Esse ciclo se repete, onde toxinas são dissolvidas, dando origem ao que conhecemos como doença. Mas o que exatamente são essas manchas? São uma obscuridade que se forma no espírito, um aspecto invisível e etéreo. Essa é a verdadeira raiz das doenças, portanto, ao eliminar essas manchas, alcançamos a resolução intrínseca. Esse é o cerne da terapia japonesa EHT. Devemos perceber que outros tratamentos, além da terapia japonesa EHT, muitas vezes solidificam os sintomas, interrompendo o processo de eliminação. Em resumo, as doenças se manifestam como sintomas externos, enquanto sua causa encontra-se nas manchas escondidas internamente. A erradicação dessas manchas é a verdadeira essência do tratamento. No entanto, o que vemos nos tratamentos é que, muitas vezes, se concentra na supressão dos sintomas aparentes, sem alcançar a raiz do problema. Essa abordagem, embora proporcione alívio temporário, não ataca o cerne, resultando frequentemente no retorno da doença em maior intensidade ou no surgimento de novas doenças complexas. Nesse cenário, a terapia japonesa EHT é um método que transcende sintomas superficiais, visando uma resolução autêntica ao eliminar as origens da doença. Já dissemos, as toxinas presentes no corpo físico ecoam no domínio espiritual, transformando-se em manchas escuras. Mas o que são elas? Elas são o resultado das toxinas dos medicamentos, basicamente hidrogênio impuro. Ao removê-las, ele se transforma em hidrogênio puro, eliminando a base da doença. Isso exige uma alta febre, localizada, que queime toxinas por meio do fogo. Essa febre é o elemento X ausente na Terra. A energia da terapia japonesa é espiritual, é do espírito da luz e do calor, semelhante à energia solar, o elemento fogo. Quando direcionada ao hidrogênio impuro, ela queima instantaneamente partículas tóxicas, eliminando a causa da doença. A impureza espiritual só pode ser consumida pela energia espiritual. Criei um método específico para isso. Através desse método, as partículas tóxicas são eliminadas, transformando o hidrogênio em sua forma pura, que pode ser absorvida pelo corpo por meio de um soro, resultando na resolução da doença. As partículas tóxicas desencadeiam micro-organismos, incluindo bactérias e infecções contagiosas. A completa eliminação dessas partículas torna essa abordagem um método abrangente para lidar com essas questões. A abordagem comum mantém temporariamente as toxinas em dissolução, enquanto a terapia japonesa EHT as dissolve e elimina. Em suma, o primeiro é uma manutenção das questões, enquanto o segundo é uma abordagem de eliminação. Portanto, ao analisarmos essas abordagens de maneira imparcial, o resultado positivo é consequência da ciência, enquanto a ausência desse resultado deve-se à falta dela.
Mesmo com seus avanços, a abordagem tradicional se restringe à dimensão secundária, material, física, e não atinge a essência, espiritual, criando um desequilíbrio. Isso é comparável a alguém examinando os galhos e as folhas de uma árvore murcha, sem perceber que a raiz é a verdadeira origem do problema. No entanto, é importante destacar que o alicerce do tratamento tradicional é vago, tornando-a uma ciência inferior e não lógica. Por outro lado, a terapia japonesa EHT é uma ciência lógica de alto nível e uma ciência do futuro. Saiba mais em nosso site www.terapiajaponesa.com.br. O que você achou? Deixe nos comentários. Inscreva-se, curta e compartilhe.